confere lá se está tudo ok nos dois. Aí eu vou dar início. Confere no teu. Pode começar. Mas está aparecendo? Olá pessoal, caros amigos e amigas, né? Retornamos para mais uma live. E inicialmente, como sempre o fizemos, gostaríamos de dizer que o nosso objetivo aqui é trazer informação, é trazer experiências dentro da caminhada do empreendedorismo, mas ao mesmo tempo é também trazermos a caminhada desses empreendedores que gentilmente estão participando conosco e que é uma honra, né? E eu gostaria de dizer de imediato então que esse nosso trabalho, né, hoje é em relação ao empreendedorismo e à educação. Inclusive nós tratamos aqui como o empreendedorismo familiar versus educação, uma parceria que deu certo. E antes, porém, cara professora, eu gostaria de fazer algumas considerações aqui, antes de apresentá-la, né, que é uma satisfação muito grande para nós, né? Primeiro porque fomos colegas, né? Tivemos uma história lá na quinta série, lembras bem, né? Colegas alunos, e depois uma história toda de colegas professores. Então, eu diria que é na verdade um momento de emoção, né? É um momento de emoção estarmos aqui, né, nesta caminhada. Mas eu, como disse, gostaria de fazer algumas considerações da importância que tem a educação. E até porque é a nossa área, então a gente gostaria de hoje aprofundar até bastante esse assunto, né? Cada vez mais a educação ela tem sido extremamente importante e podemos dizer que a grande saída do nosso país e grandes autoridades da educação já têm falado isso, é através da educação, né? É através da educação. Então por isso que eu gostaria de dizer a você que está nos acompanhando, que é uma satisfação muito grande, obrigado pela presença de cada um de vocês, né? Aos nossos colegas, nobres professores que têm uma tarefa aí imensa pela frente, muito mais nesse período, nesse momento de pandemia, mas principalmente afirmar, e eu começaria com uma frase de Angela Merkel, né, da Alemanha, que ela diz que professores não são, são pessoas especiais. Ela fala muito claramente, tanto é que na Alemanha os melhores salários são dos professores. E ela diz assim, claro, com todo respeito às demais profissões, né? Mas o professor, a educação é que forma as demais profissões. Então, veja bem, quando ela afirma que não são pessoas comuns, e pessoas comuns não são professores, né? Então eu acho que é um privilégio também estar em contato com cada um de vocês, caros professores. Bem, de imediato então, professora Valquíria, aqui conosco, ela que vem de uma família de, né, professores, traz nos genes, né, a história. E aí, quando eu olho para você, eu lembro da nossa professora, a nossa professora Cladir, né, Cladir Frigueiro, uma história toda ligada à educação aqui no nosso município, que certamente ela está nos assistindo. Ela que, né, e eu acho que é um orgulho, né, cara professora, né, foste minha professora também, né, ver sua filha aqui, e uma história toda ligada à educação. E foste também nossa secretária, e não esqueço daquela frase, né, deves lembrar agora, aquela frase no ônibus, o ônibus que levava os estudantes universitários, quando foste secretária. Só pela educação transformaremos a nossa sociedade. Então é uma honra, acho que deixaste aqui uma história, um legado muito grande, e agora, claro, a presença, está aqui a professora Valquíria, a Dione
vossa outra filha também professora, empreendedora, depois falaremos sobre isso, e agora a sua filha, a Dani, que hoje está aí com uma escola na área do inglês. Então temos muitos assuntos, temos muitas questões, né? Então é uma conversa que nós teremos. Bem-vinda, professora, e eu gostaria que se apresentasse a toda essa gente que está nos acompanhando nesse momento para levar mais conhecimento, para levar informação a esse nosso povo, que é uma troca de experiência, como eu insisto sempre. Boa noite, professor. Boa noite, professor Lauro. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui. Acho que a pergunta mais difícil que tem é essa, né? Quem somos nós? Então, eu sou natural aqui de Colorado. Aliás, nós somos do tempo em que éramos naturais, somos naturais de Colorado mesmo, né? Sem dúvida. Que hoje os nossos filhos aqui nasceram na região, Colorado mesmo, a nossa geração, né? E algumas posteriores a nós, né? Muito bem, então eu sou a Valquíria, eu sou filha de Etelvino. Meu pai trabalhou a vida inteira com oficina mecânica ligada à agricultura. Era uma pessoa muito inteligente, muito criativa, né? As pessoas não precisavam nem sair fora, porque se não tinha, ele inventava alguma coisa. Ensinou muita gente, diga-se de passagem. Eu próprio tive essa oportunidade. É verdade, é verdade. E filha também da Cladira, então, que você estava mencionando, né? A mãe teve uma passagem muito bonita aqui na cidade, né? Ela viveu essa cidade. A mãe, assim, era uma acreditadora da cidade, Com né? certeza. A mãe foi professora, minha mãe foi professora uma vida inteira, né? E quando a gente achou que, bom, agora chega, ela se lança, então, para outras fontes empreendedoras, né? Sempre com o pé no município, sempre acreditando nisso. E aí, logo que ela se aposenta como professora, ela vai trabalhar na Secretaria de Educação. E aí eu ia citar essa frase que o professor acabou de citar, né? E que ela continua sendo muito atual. Só pela educação transformaremos a sociedade, né? A mãe foi uma pessoa muito participativa na comunidade, teve uma passagem bonita na igreja. Os cursos de noivos, né? Exato. E além disso, já lembro também, te interrompendo, É uma conversa. é uma conversa que estamos fazendo. Presidente da Associação Comercial. Exato, teve loja por mais de 20 anos, né? A mãe sempre foi de se desafiar, de fazer coisas diferentes e de acreditar que aqui no município é futuro também, né? Porque hoje a gente sabe que não é o lugar que faz as pessoas, mas as pessoas que fazem o espaço em que estão. Então a mãe deixa esse legado bacana, né? E a gente assim, ó, eu e a Dione acabamos então seguindo a profissão, a mesma profissão dela. A gente diz que corre junto, né? Corre nas veias, o sangue do magistério, né? Da educação. Então a mãe assim, eu acho que com essa fala, vamos aproveitar, professor Lauro, com essa fala da minha mãe, não só pelo que ela fez, pelo que ela foi, mas pelo que ela é e pelo que ela representa, vamos fazer uma homenagem para todas as mães, que esse final de semana temos o Dia das Mães, né? E que todas são uma fortaleza dentro das casas. Então sintam-se todas homenageadas por intermédio da minha mãe. Que boa surpresa, professora. Já iniciando assim com uma homenagem, né? Realmente, as nossas mães, né? E quando você se refere, eu tenho que saudar, né, das nossas mães e certamente cada um de vocês, né, que está nos acompanhando agora, o quanto elas são importantes, né, nas nossas vidas. Então, que boa lembrança, né? Então, a nossa homenagem especial nesse momento, né? E você, com o privilégio da sua mãe, ela hoje se encontra... Hoje a minha mãe está distante lá, daqui, né? Nossa, 3.500 quilômetros, né? Ela está na curva do mapa, eu digo sempre, a mãe mora em João Pessoa, na Paraíba. Mas tão próxima da gente que parece que mora na mesma cidade, né? Realmente os meios, Isso, né, que tem estão ajudado. aí hoje têm ajudado muito também nesse sentido aí, né?
Mas, professor, então nessa sequência, depois também, vá lembrando outros fatos, né? É importante se relembrar isso e eu digo sempre como historiador, né? Eu gosto muito, né, de olhar para essas experiências vivenciadas por aquilo que de bom aconteceu e que a gente, né, mantenha sempre presente isso, né? Eu perguntaria então agora, como é que você faz essa passagem, né? Professora aposentada, né? E aí você, junto com a sua filha, cria uma empresa, né? Estás aí como sócia proprietária, né? Então conversamos um pouco sobre isso, né? Sobre essa atuação, e são várias as tuas funções hoje, né? Então, sinta-se à vontade de colocar para nós um pouco isso. Então, eu não vou deixar de falar que numa cidade pequena, aqui dizem que quem não é vizinho é parente, né? Pois eu casei, então, aqui em Colorado, com meu vizinho, né? O Ivanor, que todo mundo conhece por Copinho, né? E nós dois tivemos 2 filhos, a Daniele e o Luciano. Trabalhei, então, 33 anos, tem que falar baixinho, né? Porque daqui a pouco começa a fazer as contas da nossa idade, aí não vai ser Começaste legal. cedo a dar aula, que nem eu, né? Então, por essa Isso, razão. gosto disso. E aí trabalhamos, então, 33 anos na escola, sempre na mesma escola. Tive uma passagem na Monteiro Lobato, da Nova Trípoli, mas nunca larguei a Schwember, né? Então aí na Schwember a gente tem um carinho muito especial, porque afinal de contas foi uma vida, Nossa né? escola. Nossa Senhora! E aí nós fizemos muitos amigos, né, professor Lauro? Colegas, professores, funcionários. E eu, assim, gosto muito de mencionar a atuação dos CPMs nessa história. Quando estive na direção por 6 anos, eu passei 3 gestões de direção de CPMs, né? É um trabalho voluntário, um trabalho bonito desses pais. E nós criamos laços tão bacanas com esse pessoal do CPM que hoje nós somos amigos. A gente formou uma amizade e essa amizade se fortaleceu só com o tempo. Então fica o meu abraço assim, aos colegas professores, funcionários e ao pessoal do CPM, então, que também tem uma passagem bacana, né? Nesses últimos 6 anos, eu acho que é importante a gente dizer, professor, a nossa equipe, quando a gente fala numa passagem pela escola, a gente nunca pode dizer eu, porque não se faz nada sozinho. Aliás, hoje não se faz mais nada sozinho. E nesses 6 anos, a equipe que andamos juntos, ela tinha um objetivo muito claro, além da aprendizagem, do foco na aprendizagem do aluno, né? E essa intenção nossa era abrir as portas da escola. Nós queríamos uma escola, professor, próxima da comunidade. E para que ela fosse próxima da comunidade, nós oferecemos muitas coisas, né? Por exemplo, na época nós aproveitamos tudo que o governo da época, tanto estadual quanto federal, ele nos acenava com a possibilidade e a gente conseguia trazer para a escola, nós trouxemos. Pronatec nós trouxemos, o Mais Educação com N oficinas, abrimos espaço para aulas de inglês, e aqui começa a história da Dani, né, com a Atos de Birubá. Depois veio o Dioser com a Opportunity, oferecendo cursos para a comunidade. E tudo isso, então, é a ligação que você me pede na tua pergunta, né? São ações que aconteciam na escola enquanto educação, mas que vieram a ter frutos logo em seguida, né? Então, eu me aposento da escola em 2020. Na verdade, eu saí na sexta-feira que antecedeu a proibição de todas as aulas, né? Então eu digo que eu fui até o último dia antes da pandemia, eu estava na escola, né? Certo. Ficou um grupo ainda reduzido na escola, né? São problemas assim estruturais que também não vêm ao caso agora, né? E aí então nesse finalzinho que eu estou na escola, vem então o Dioser, o dono da Opportunity de Nametó, que a gente já tinha uma parceria de bastante tempo com os cursos, e fizemos uma parceria com a FAEL, então. E acho que a FAEL é o meu ponto de partida para o empreendedorismo dentro da educação. A FAEL é o 4º ano que está aqui em Colorado.
Nós não temos polo, nós somos extensão de Nametoque. Nametoque, aliás, abrange o polo de Nametoque, tem diversos polos, mas todos ligados aí, né? Nós trabalhamos com Panambi, Sarandi, Vitor Greff, Ibirapuitã, Colorado e Nametoque. E a gente costuma dizer nas nossas reuniões, professor, que nós não vendemos cursos, nós não vendemos diplomas, nós vendemos sonhos. Maravilha. Porque a gente acaba descobrindo, professor, que nós temos tanto potencial nesses nossos alunos, nós temos tanta história de superação, nós temos histórias de mães, de gente que trabalha o dia inteiro, de gente que é duro pagar aquilo, mas que cuida, que tem uma gestão financeira perfeita. A FAEL é uma faculdade totalmente EAD. Então você precisa ter um perfil, né? Sim. Você tem que ter, tem que se gerenciar o teu tempo, tem que ter gestão de tempo, né? Mas a gente tem acompanhado os nossos alunos. Agora temos um grande número em estágio, principalmente nas licenciaturas, né? Então nós assistentes acadêmicos, temos feito um olhar especial para esse nosso aluno. Nós temos sido apoio deles. E aí a gente enxerga o interesse, a vontade, essa garra que a gente vê dessa juventude que está por aí e que daqui a pouco estarão nas salas de aula. E com certeza. E eu acho que aqui colocas muito bem e é característico até porque quando eu dizia cada vez mais, né, o conhecimento, a informação tem que estar nas pessoas. Por quê? Porque não serve mais de qualquer jeito. O mundo mudou. E eu tenho dito assim, me preocupa quando eu vejo assim a grande evolução que ela ocorre no meio empresarial, né, as tecnologias todas que estão aí. Lamentavelmente, eu tenho que até dizer de que o setor público ainda não compreendeu isso. Sou sincero em dizer, como historiador, como alguém que acompanha, né, e estuda a sociedade há quase 40 anos, né, e, lamentavelmente nós precisamos avançar mais. Temos boas experiências a nível de Brasil, de gestões públicas, mas temos muito a avançar. Porém, eu tenho enxergado que as empresas avançaram muito nesse campo. Então, e é o quê? É através da educação. É isso que você coloca. E quando você falava das oportunidades na escola, eu lembrava aqui daquela escola, como é que nós chamávamos, a Junior Achievement. Isso. Pequenas empresas dentro da escola. E eu acho que foi, inclusive, na época em que a professora Marli, né, minha esposa era diretora, você atuava junto, nós constituímos um grupo e nós tínhamos um grupo de empresários, né, da nossa comunidade que participava e atuava. Gente, um projeto fantástico e hoje, se eu quisesse listar aqui, eu tive vários funcionários na minha empresa que passaram pela Junior. Hoje, eu posso dizer, hoje eles são empreendedores. Hoje tem gente que tem a sua indústria, tem engenheiros, nós temos gente com escritório, né? E não quero dizer os nomes aqui, mas eles estão aqui na minha cabeça. Né? Então, fantasticamente. E onde é que começou esse empreendedorismo? Lá dentro da escola. Então, professor, quando eu até conversava contigo, eu dizia, temos que aprofundar esses temas e mostrar de que nós precisamos criar esses projetos de inovação, de empreendedorismo, de formação, de preparação, cada vez mais. Né? E eu acho que a escola está cumprindo esse papel, ela está avançando. Mas eu gostaria que, como eu disse antes, com todo o respeito, mas que este setor público, de uma forma geral, avançasse mais, investisse mais. Ontem, por exemplo, eu até anunciei, está acontecendo em Gramado, aconteceu até hoje um grande evento sobre empreendedorismo, onde que o Estado está investindo, né, em formação desses empreendedores e lá estão investidores para levar à frente ideias dessas jovens, dessas pessoas. Então acho que você coloca muito bem quando você fala na FAEL, né? Então nós temos muitas instituições trabalhando isso e temos que reforçar esse caminho da formação para justamente nós aproveitarmos esses recursos imensos humanos, né, físicos, naturais que o Brasil tem.
Professor, eu não sei se você lembra, quando éramos estudantes ainda, a gente dizia, fazer uma faculdade, né? A gente usava o termo faculdade, né? Era certo que você ia ter um emprego, né? Era sinônimo de emprego. Hoje, se estuda, estuda, estuda e nunca se acaba, não se esgota. Conhecimento que não se divulga, que não se espalha, é conhecimento aprisionado, não serve para nada. Hoje, o compartilhamento, o trabalho em equipe, o trabalho em grupo, ele é essencial. É essencial. É por isso que, assim, quando a gente fala de fazer um curso superior, uma graduação, é abrir um pouquinho os nossos horizontes, é enxergar possibilidades. Então, eu acho que é nesse sentido, e eu acredito muito, porque só pela educação transformaremos a sociedade. É a frase. Né? Mais uma vez. Então, professor, dando sequência, essa empresa que nós constituímos lá em casa, que tem a minha filha como minha sócia, é uma empresa sociedade limitada, né? É sediada aqui no município, ela devolve impostos para o município, acho que isso é importante dizer, não é só abrir um negócio assim de qualquer jeito, ela foi pensada. Sim. Nós tivemos assim, até que foi por intermédio da Cicol, que nos proporcionou uma consultoria com o Sebrae, na hora da preparação, do pensar essa empresa, e a minha sócia majoritária é a minha filha, né? A Dani. A Dani é. Encaminhada, diríamos assim, né? Isso. Numa área estratégica, porque quando nós falamos na formação, naquele tão sonhado, na fluência no inglês, né? É a área que ela vem atuando. Eu próprio, né, fui aluno da Dani, estamos aí ainda na iniciação, mas com aquele sonho de também ter essa fluência, né? Por quê? Porque o quanto é importante, e eu lembro quando eu tive aula com a Dani, e aí a gente se referia, porque ela fez uma grande experiência aqui, na época em que houve a Expo Direto. Quem sabe coloca um pouco para nós, professora. Estou meio perdida no ano agora aqui, mas deve fazer uns 4, 5 anos, né? Eles se hospedaram aqui no hotel e a Dani foi chamada para ser intérprete, a tradutora deles, né? E ela, assim, aquilo para ela eu acho que foi um ponto de partida, assim, foi ótimo, né? Porque aí, a partir daí, então, ela foi trabalhar como professora de inglês. E no ano de 2019, então, a gente abre, ela já era minha sócia desde 2018, a empresa existe. Então, a partir de 2019, a Dani abre a escola de inglês dela. Uma escola genuinamente coloradense. Eu acho que isso é importante dizer, porque frutos que nascem, a semente que se planta aqui, se colhe aqui também, né? E aí a Dani, a gente proporcionou para ela também, que eu acho que é importante, é legal falar isso. O ano passado, em 2020, no mês de janeiro, a Dani foi fazer um intercâmbio no Canadá, fez um curso de 30 e poucos dias lá. Foi uma experiência, assim, fenomenal. A gente fica muito orgulhoso, tanto eu quanto o Copinho, né? Ficamos muito orgulhosos, assim, da Dani ter tido esse privilégio de ter podido ir para lá, né? É uma experiência ímpar, né? Eu até tenho dito que eu tive a oportunidade de estar por 9 dias também no Canadá, né? Em função de negócios, de projetos que desenvolvemos na empresa, e na época tive o privilégio de poder ser acompanhado pelo Dr. Tom, que já havia morado por 5 anos, né? E então, né, eu percebi ali o quanto é importante esse inglês. Por quê? Porque eu estava aí na dependência dele, fazendo um esforço danado para pronunciar algumas palavras, mas porém me sentindo que faltava algo em mim. Então, por isso que eu digo aos jovens, né, fiquem bem atentos, observem essa questão, vamos buscar essa formação. Uma segunda língua é estrategicamente importante para todos nós. Professor, e a gente fala hoje para todos isso porque na nossa experiência
a falta de uma língua é um gap no nosso currículo, né? É uma lacuna assim que eu tenho uma professora em casa, mas não estou achando tempo, viu? Porque a cabeça anda muito, né? Mas enfim, assim, a gente sempre diz para a Dani, e ela também diz, que a vida dela é antes do Canadá e depois do Canadá, né? Olha só. Abriu muitos espaços, ela fez muita amizade. Até hoje ela faz videochamada, elas conversam com os amigos que fizeram lá. Então isso é importante porque saber inglês não é só você pegar um livro e saber traduzir, fazer leitura, mas entender como vive esse povo. Qual é a cultura dele? Quais são as mudanças de hábitos deles? Nós mudamos comportamentos. É normal isso do ser humano. Então, não basta assim, ó, já tem 1 ano que ela foi para lá. Teria que ir de novo, então? Não, essa conversa, que hoje o mundo está na palma da mão, ela tem contribuído muito. Então, essa conversa com esses jovens amigos delas, acaba refletindo lá nas aulas dela. Eu ia comentar isso. Exatamente. Veja bem, essas experiências passadas a esses jovens estudantes, alunos dela, é fundamental. Né? Por quê? Porque ela está falando de uma realidade, de um meio. E quanto mais palpável, quanto mais, lembra as nossas discussões, né, nas reuniões dos professores, de você tornar as tuas aulas muito próximas da prática, do real, né? Então, eu acho que isso vem... Perfeito. E a Dani, assim, ela tem alguns alunos que ela já fala direto com eles em inglês, né? Esses dias eu passei perto e só ouvi, eu disse, Dani, você está falando em inglês? Claro, a aula toda é em inglês. Então, isso, assim, que bacana isso, que oportunidade legal, né, professor Lauro? Assim, chegar a você ter uma fluência numa língua e precisa exercitar. Aí você não pode dizer, eu sei falar e pronto, ponto final, vira a página. Não, né? Isso não existe. É uma caminhada. Já me senti bem mais tranquilo na Itália, né? E aí, novamente, eu vi o quanto é importante, né? Por quê? Porque aquele nosso italiano, o italiano aprendido com o pai, com a mãe, né? Nos serviu muito, muito, e eu tive a oportunidade, então, de lá na Itália exercitar e me comunicar quase que normalmente, né? Então eu acho que isso fica a cada um de vocês, né? Essas colocações de que tem que ir em busca. Eu lembro de uma história, e conto aqui com todo o respeito, né? O próprio Vital Cooperer, aqui de Colorado, ele com um grupo de produtores, ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? E chegando lá num dos estados, a excursão se dividiu, e aí o que acompanhava a excursão foi com um grupo e o outro grupo foi sem o acompanhante. E aí, então, eles passaram um medo muito grande, ele dizia, e chegando, né, no aeroporto, ele, né, então tomou a iniciativa de puxar a fala, a conversa, o diálogo, através do idioma alemão, que ele aprendeu com os pais dele. Naquele momento, a pessoa saiu falando, né, e conseguiram assim comunicar. Olha o que ele me falou, né, e que serve para cada um de vocês. Ele disse, eu tinha vergonha de usar aquela fala, porque eu achava que era muito simples. Foi o que nos salvou, nos encaminhou lá nos Estados Unidos. Então, acho que é um exemplo que é bom ser contado, e as coisas boas, como você disse, têm que ser divulgadas, né, professor? Certamente, certamente. Tu vai me fazer uma pergunta ou posso seguir? Chega, tens o tempo à disposição. Eu só gostaria de aproveitar e dizer a cada um de vocês, estão nos ouvindo bem, as imagens estão chegando, né? Qualquer coisa nos comuniquem aí, mas mais uma vez, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, de estar acompanhando esse nosso bate-papo, né? E nos enviem sugestões no nosso canal, como nós temos dito aí, né? Dentro desse trabalho que estamos fazendo, nós queremos sim trazer muita informação para você, né? Então, a sua sugestão é importante que depois, durante a semana também, nos encaminhe, mas é um privilégio tê-los conosco aqui. Siga, professor. Muito bem, então vamos seguir com as nossas histórias de empreendedorismo, né?
Não é só a FAEL, não é só a escola de inglês da Dani que a gente tem pensado a educação. Eu sou uma entusiasta da educação. Assim, eu acho que é o estudo, a educação é o canal, nós não temos outra saída. Nós precisamos agregar a nossa formação, o nosso capital intelectual, ele precisa ser fomentado sempre. Até assim, só para a gente, voltando aí, eu acabo sempre puxando um pouquinho da FAEL, né? A gente vê muitos alunos que já têm graduação fazendo uma segunda graduação. Por quê? Porque sentem a necessidade e acham que vai completar, e completa mesmo, a sua profissão. Né? Então é sempre um a mais, é um plus para a sua educação. Temos então, nós trabalhamos ainda, professor Lauro, com a assessoria pedagógica, né? Que é um trabalho que fizemos para o programa União Faz a Vida, um programa muito bonito, que tem como princípios a cooperação e a cidadania. E hoje pela manhã nós tínhamos uma formação com um grupo de professores da APAI de Soledade e nós dizíamos, são os princípios do programa, mas para além do programa, nós enquanto pessoas, nós acreditamos que é só pela cooperação que nós constituiremos a cidadania. Então fizemos um trabalho junto a um grupo, somos em 4, fizemos um trabalho para a Logos Consultoria, é aqui de Birubá. Nós somos então em 4, eu, a Mara, a Tassiana e a Regina, que provavelmente devem estar nos assistindo também, né? Um abraço a elas. Isso. A gente estuda, nós estudamos, nós pelo menos uma vez a cada 15 dias sentamos e estudamos um tema, discutimos, refletimos, porque a gente entende que esse realimentar uma a outra é que vai nos fortalecer. E tem nos fortalecido. A gente tem, assim, está saindo muito satisfeita porque tem tido bons retornos dos professores e das formações que temos feito. Eu acho que essa inclusão da cooperação na escola, na educação, é extremamente importante. Dias atrás conversávamos aqui com o Neymar, né, gerente do Sicredi, né, e a gente entrava um pouco nessa questão. Então veja bem o quanto isso é importante lá naquela tenra idade, lá naqueles primeiros anos desses jovens, dessa criançada, já compreender que o caminho é de cooperação. E quando você dizia que nada se faz sozinho, né? O empreendedor tem que ter muito claro isso. Ele tem que buscar, né? E eu insisto sempre, falasse no Sebrae, então eu digo, essas assessorias com as universidades, com as instituições públicas, Senai, Senar, enfim, tantas outras que tem por aí disponíveis, né? Precisa se buscar isso, né? Nós temos que nos desafiar, né, professor? Sim. Nós temos que acreditar naquilo que a gente quer. A gente precisa sonhar. A gente precisa ter um sonho lá na frente, mas o hoje é o presente. Nós precisamos viver bem o hoje. E para esse viver bem, nós precisamos de cooperação. Nós precisamos nos ajudar. Nós somos um município pequeno e eu fui sempre uma defensora muito grande do comércio local, porque eu acho que não há necessidade da gente sair. Não que não se possa fazer Sim. isso, não é nesse sentido. Mas é assim, ó, a mãe já teve comércio, eu sei o que é pagar impostos, eu sei quanto custa abrir uma porta. E por isso a minha defesa de que aqui se gera o dinheiro, aqui se gasta, aqui se consome, né? É para esse povo que a gente precisa, é para nós. Ele vai de uma forma, ele volta de outra para mim. É a parceria então, cooperada, poderíamos dizer assim, as duas mãos, né? Exato, eu acho que a Sicol, nesse sentido, ela tem um papel importantíssimo no município, né? Enquanto entidade desse grupo de pessoas que têm um sonho, né? O sonho de empreender e de trabalhar em prol disso, né? Sem dúvida. Bom, já nos encaminhando aí, né? a quase 45 minutos de conversa, né, professora?
quando é leve, quando é solto, é maravilhoso, né? A gente conversar e a educação, então, para a gente que foi apaixonado e é por ela, né? E tem um colega nosso que disse que nós dois conversando precisa 4 horas de live, não só uma. Maravilha, maravilha, né? E gostaria de te perguntar sobre desafios, passos futuros. Como que você vê agora esse momento? Então, a Gênios, a empresa também de vocês, né? E ali, como é que você está enxergando isso, né? E diante também desse momento que não podemos deixar de fazer a pergunta diante dessa pandemia. Como é que vocês passaram por esse momento que nos preocupa a todos, graças a Deus estamos vendo um bom alento, as vacinas chegando passo a passo, né? Como é que você vê essa questão e quais os desafios diante desse novo momento que nós vamos vivenciar, eu diria, pós-pandemia? Os desafios são cada vez maiores, né? São desafios mesmo, bem como a palavra nos diz, né? Enquanto Gênios, enquanto escola de inglês, a Dani tem se desafiado, iniciado, assim, pequenos passos ainda para cursos online, né, virtuais. Ela vai me ouvir, né? Ela vai dizer, mãe, por que tu falou isso? É o desafio. Exato, assim, é um exercício que ela está fazendo agora no momento, né? Professor, eu tenho dito assim, a minha cabeça sempre foi assim, né? Eu planejo muitas coisas, eu tenho muitos sonhos, às vezes o corpo não acompanha tudo que a cabeça pensa, né? E nessa direção, nós estamos com 2 grupos de estudo, professor. Sabe? Pensando que estamos em pandemia, mas a vida continua e nós precisamos alimentar o que vem pela frente, né? Estamos com 2 grupos de estudo. Um deles, estamos estudando a educação especial. São 3 professoras junto comigo aqui no município, né? Sim. Que acreditam também que é preciso estudar, que é preciso pela educação. São pessoas insaciáveis também, a gente tem buscado muito, né? Estamos estudando a educação especial. Que forma nós podemos encontrar para inserir essas pessoas na sociedade, para serem aceitas de igual para igual? Como nós podemos ajudar as famílias que têm crianças com deficiências? Como nós podemos ajudar o nosso professor lá na sala de aula que tem um aluno e não sabe muitas vezes o que fazer? Então temos nos desafiado a estudar isto, tá? E temos um outro grupo que há muito tempo já era o nosso calcanhar de Aquiles, que é a matemática dentro da escola. Por que a matemática fica sempre entruncada, né? Assim como tem os que se saem muito, muito bem e vão, né? Nós temos, assim, olha, eu vou dizer quase a maioria, né? Que encontra dificuldade, que não gosta. Há um certo traumatismo em relação à disciplina, né? Mas é complicadinho, né? Então, também num grupo de 2 pessoas e eu, né? Estamos estudando alternativas, pensando numa mentalidade matemática, que é o que se tem falado, uma matemática visível, uma matemática que o aluno enxergue e perceba sentido e significado. Opa! Estamos estudando muito para daqui a pouco colocarmos em prática, então, todas essas ideias, todos esses sonhos que temos de ajudar o outro. Porque na verdade, veja bem, e aí vem a importância da ciência. Isso é fazer ciência. Exato. Né? Isso é fazer ciência. E a educação, mais do que nunca, ela precisa disso. Né? Porque eu, às vezes, olho e fico surpreso, né, na história lá atrás, milenar, os cálculos matemáticos que se faziam, como chegaram a isso? Veja bem, a criação, a invenção que ocorreu aí, né? E eu diria, e hoje nós temos muitos recursos que podem nos auxiliar, né? Principalmente nos meios que se criou, do computador, né? Então eu acho que dá para avançar muito, mas é um desafio. Não há dúvida que vocês vão encontrar muitos desafios aí de achar formas,
né, para que mais precisa se fazer. Né? Se não agora, quando? Né? Então é preciso se fazer enquanto estamos aqui. Né? Então acho que esse é o desafio, né, professora? E eu insisto muito e gostaria de voltar um pouquinho naquele tema que quando nós falávamos da importância da educação, um alerta aos pais desses alunos todos, né? Você lembra que eu sempre fui um defensor que eu gostaria sempre de ter tido uma turma de pais para trabalhar, para discutir com eles. Né? É a escola de pais que já uma época eu lembro que Juí trouxe alguma coisa aqui. Para quê? Para que os pais sejam esses membros que vão auxiliar o professor, porque o professor também precisa de ajuda sim. Né? E então eu acho que essa é uma das coisas que eu insisto. Sejam vocês também pais, vão buscar, sejam empreendedores para que os vossos filhos, já desde cedo, né, estejam voltados para essa criação, para essa busca, para essa insaciável e constante vontade de dar novos passos. Né? Então acho que nós precisamos desacomodar essa sociedade e principalmente os jovens, né, nesse caminho que, como nós dissemos, é por aí que a educação vai. Né? E acreditando, né, professor Lauro, eu acho que tenham sonhos, batalhem por eles. Algumas pessoas dizem, estou muito velho para estudar, Você tem a experiência, que é o que a gente dizia para a EJA, na época da EJA, lembra? Sim, sim. Hoje já terminando quase sempre. a Lembra EJA, que né? a minha exigência era sempre Exato, as turmas da EJA, porque eles traziam para nós. Nossa, né? e uma bagagem de experiência e esse conhecimento que a vida vai dando e que quando casa com conhecimento científico, né, só bons frutos a gente colhe, né? Então eu acho que acreditar, sonhar e arregaçar as mangas e trabalhar, porque sorte tem quem? Como é que tem? Einstein que dizia, né? É 1% de inspiração, mas 99% é transpiração. Então a gente diz às vezes, mas fulano tem tanta sorte, né? O que tem por trás disso? Trabalho, estudo, esforço, empenho, investimento. Ontem à noite, justamente, professora, trabalhando no curso de comunicação, oratória, na Opportunity, né, que somos colegas lá agora Isso. também, né? Então, parceiro. E ontem à noite mesmo eu discuti a questão sorte ou azar. E aí eu li um texto, né, do grande médico, Laí Ribeiro, que daí ele tem um texto e ele conta uma história, né, uma história muito bonita. E aí depois se reflete de que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Legal, Então veja bem, quando você poderá aparecer a oportunidade para você, mas se você não estiver preparado, você teve a sorte de aparecer a oportunidade, mas teve o azar de não estar preparado. Então, sorte é quando a preparação encontra, né, quando a oportunidade encontra essa preparação. E eu até concluo dizendo assim, que quanto mais meu filho trabalha, mais sorte ele tem. Né? Então eu acho que, professor, por aí, né, mais uma vez, depois você pode complementar, eu só gostaria de dizer para vocês que nas próximas semanas aí já está sendo encaminhado, então, fazendo os testes do nosso curso, como você dizia, Dani, vamos lá, força, nós precisamos entrar nesse novo meio, é claro que ele exige de todos nós muita preparação também, mas dentro mais algumas semanas nós estaremos então apresentando aí o nosso curso do empreendedorismo, da comunicação, da oratória, né, para vocês no sistema então de Zoom inicialmente, depois nós teremos a preparação de videoaulas, enfim. Estamos aí trabalhando muito forte, o nosso e-book também nas próximas semanas estará saindo o e-book gratuito, resumido, e logo depois a seguir teremos o nosso e-book então complementar, completo, trazendo muita informação, né, neste caminho da formação. Então,
mais uma vez a todos vocês, né? E as oportunidades estão aí. Basta nós querer, basta nós buscar. E você tem muito a contribuir. A tua capacidade, a tua preparação, quando muitas vezes você não acredita nela, pode ter certeza, né, professor? Meu Deus. Tem muito a dizer. Então, a mensagem final, professor. Muito bem, então, professor, em primeiro lugar, eu acho que agradecer a oportunidade de estar aqui. É um privilégio estar aqui. Acho que a tua iniciativa, né, enquanto cidadão coloradense, de acreditar nas pessoas que aqui estão, né, no nosso município, eu acho que isso é muito importante, né? É a coragem de dar um passo a mais, né? E coragem é outro item que eu acho que é bem importante, porque às vezes até um par de asas pode ser muito pesado se não tivermos coragem, né? Então, os próximos passos, não se intimide pela idade, por achar que não tem capacidade. A gente é aquilo que a gente vive, a gente é aquilo que a gente quer ser. Basta lutar para isso. Então, meu muito obrigado, um feliz Dia das Mães para todas as mães. E assim, minha casa, minha família está de portas abertas, os nossos negócios estão de portas abertas, né? Para toda a comunidade, para fora dela também. E, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, professor. Professora, nós é que agradecemos. E quando você falava, hoje não podemos perder essa oportunidade, porque estamos indo muito longe, né? Hoje nós não temos mais fronteira diante dessas câmeras que estão aqui. Então, acho que é aproveitar esse... E como dizia Fernando Pessoa, você que é lembra a velha, maravilhosa frase, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Nos acompanhem no Face, no Instagram, no YouTube. E feliz Dia das Mães, bom final de semana e bom trabalho já na próxima semana, né? Já vamos pensando assim. Abraços, gente. Mais uma vez, obrigado. Esse aí tem que gravar. Eu salvo esse aqui. Professor, só me ajuda aqui, que ganhou aqui.